Enquanto em Washington procuram descaradamente um motivo para sair das negociações sobre o fim da guerra da Rússia contra a Ucrânia, Volodymyr Zelensky partiu para uma turnê pelo Oriente Médio e, como resultado, a Ucrânia ganhou 3 novos parceiros militares de uma só vez. A Ucrânia assinou oficialmente 3 acordos militares com a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Catar. Esses países receberão tecnologias militares ucranianas e, em troca, investirão no complexo industrial de defesa da Ucrânia e em outras áreas. Além disso, enquanto o mundo inteiro está chocado com os preços do petróleo e enquanto Hungria e Eslováquia bloqueiam o fornecimento de diesel para a Ucrânia, Zelensky conseguiu negociar o fornecimento direto de combustível do Oriente Médio para o próximo ano. Mas também vale lembrar que todos os 3 países eram historicamente considerados mais favoráveis à Rússia. O presidente dos Estados Unidos tenta mostrar a ajuda à Ucrânia como insignificante e afirma não precisar do apoio de Zelensky na guerra contra o Irã. Mas esses acordos mudam muita coisa. Mais uma vez, esses são acordos militares, com duração de 10 anos com os Emirados, a Arábia Saudita e o Catar. Enfim, vamos analisá-los em detalhes agora. Meu nome é Alexei Pet. Vamos discutir juntos. Antes de começar, peço que apoiem nosso trabalho. Deste canal do YouTube, isso pode ser feito através de inscrição, doação ou sendo membro patrocinador no YouTube. Como fazer isso? Todos os links e informações estão na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na sua tela. No final do episódio, se você achar essa informação importante e necessária, poderá apoiar este canal, inclusive financeiramente. Ficarei grato por isso. Não esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram, Pet News. O link está na descrição do vídeo. Então, enquanto a administração de Donald Trump em Washington se aprofunda cada vez mais em um conflito militar em grande escala com o Irã, Kiev realiza uma verdadeira ofensiva diplomática relâmpago, transformando-se de, com o perdão da palavra, um pedinte de ajuda em um doador estratégico de segurança para as monarquias mais ricas do mundo. Vale ressaltar que as notícias de hoje vindas de Doha e Abu Dhabi não são apenas encontros protocolares, mas sim uma consolidação jurídica, se preferir, uma formalização legal de uma nova realidade. Essas visitas de Zelensky à Arábia Saudita e aos Emirados não são por acaso. Zelensky confirmou oficialmente a assinatura de um acordo de parceria de 10 anos na área de defesa com o Catar. Esse acordo prevê não apenas investimentos diretos no complexo militar industrial ucraniano, mas também uma cooperação tecnológica profunda. O Catar, que possui enormes recursos financeiros, está de fato contratando os especialistas ucranianos, cérebros para desenvolver sistemas de defesa contra drones iranianos necessários para ambos os países. Ou seja, isso não quer dizer que a Ucrânia esteja vendendo algo ao Catar. Não, isso é uma cooperação conjunta. O Catar fornece o dinheiro, a Ucrânia tem as tecnologias e os especialistas. Paralelamente a isso, após o encontro de Volodymyr Zelensky com o líder dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, foi anunciado o início de uma cooperação sem precedentes na área de segurança também com os Emirados. O foco principal também é a proteção da infraestrutura crítica dos Emirados contra mísseis balísticos e drones iranianos. Para a Ucrânia, isso representa acesso às tecnologias avançadas e principalmente a capacidade produtiva do Golfo. Para os Emirados, isso representa proteção contra ataques do Irã. E aí Trump, desculpe, simplesmente fica furioso de raiva, porque antes ele havia declarado publicamente que a Ucrânia não ajudaria em nada. Aconteceu que, desde 13 de março, militares ucranianos, especialistas militares já estão na região. E desde 13 de março eles já mostraram para a Arábia Saudita, Emirados e Catar que, olha, é preciso trabalhar com a gente. E aqui está o resultado. Zelensky assina um acordo de defesa. Mas o contexto dessa história também é que um dos resultados mais críticos dessas negociações de Zelensky na região foi o acordo sobre o fornecimento de combustível diesel. A Ucrânia acertou o fornecimento ininterrupto de diesel por um ano inteiro. Isso é muito importante. Ou seja, enquanto a Hungria e a Eslováquia ameaçam bloquear o fornecimento de diesel para a Ucrânia simplesmente encontrou um novo fornecedor. Vou explicar aqui. Sabe, a princípio eu pensei, espera aí, como é que o diesel do Oriente Médio vai chegar à Ucrânia se o Estreito de Hormuz está bloqueado? Ou seja, como isso vai acontecer? Mas fui investigar a situação. Primeiro,
A Arábia Saudita tem um oleoduto chamado East-West. Ele leva petróleo até o porto de Yanbu, no Mar Vermelho. Esse oleoduto, com 1.200 quilômetros de extensão, pode transportar até 7 milhões de barris de petróleo por dia. O Estreito de Hormuz não tem relação com isso. Mas o que também é interessante é que em Yanbu há uma refinaria de petróleo que os sauditas construíram, mas não usavam ativamente. Ou seja, é possível transportar o petróleo por oleoduto até Yanbu, refiná-lo lá mesmo e enviar o diesel para a Ucrânia pelo canal de Suez. Todos acabam saindo ganhando. Lembrem-se, o diesel agora é criticamente importante para abastecer os veículos militares das forças armadas da Ucrânia na linha de frente. Além disso, esse acordo atinge diretamente os interesses da Rússia. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos são parceiros-chave de Moscou no cartel da OPEP+, mas hoje eles estão, vamos dizer assim, subsidiando. Eles subsidiam a sobrevivência do exército ucraniano. Por que eles estão fazendo isso? Porque o Irã, que hoje é o principal aliado militar da Rússia, começou a lançar ataques massivos contra a infraestrutura do Golfo Pérsico. Para as monarquias árabes, a Rússia, que fornece tecnologia ao Irã, tornou-se um parceiro tóxico. A Ucrânia, por sua vez, oferece uma solução real, métodos de combate ao armamento iraniano testados em batalha. E nós precisamos de diesel e mísseis. Sim. Já a análise da situação em torno da posição dos Estados Unidos nesse contexto parece ainda mais intrigante. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o Pentágono declararam abertamente nesta semana a possibilidade de redirecionar armas destinadas à Ucrânia para as necessidades da operação dos Estados Unidos no Oriente Médio. A guerra com o Irã, iniciada no fim de fevereiro, está rapidamente esgotando os estoques americanos de mísseis interceptores. E aqui está o mais importante: Washington agora está considerando a possibilidade de que a Arábia Saudita e o Catar atuem como garantidores financeiros para o fornecimento de armas à Ucrânia. Trump não quer pagar pela defesa da Ucrânia com o dinheiro dos contribuintes americanos, então que se dane ele. Mas Trump não se opõe se os sheiks pagarem por qualquer ajuda militar à Ucrânia em troca de instrutores militares ucranianos, e experiência, e aqueles mesmos drones interceptadores. Zelensky confirmou que enviar armas para o Oriente Médio é, claro, um risco, mas o fator-chave continua sendo a velocidade da produção americana. A Ucrânia está, de fato, se integrando ao sistema de segurança dos Estados Unidos no Oriente Médio, tornando-se uma espécie de filial europeia da coalizão anti-Irã. Ou seja, como você pode entender, aqui existe uma espécie de toma lá da cá, se quiser. Mas aqui está algo mais interessante. A Arábia Saudita, o Catar e os Emirados Árabes Unidos sempre tiveram essa teoria, e durante toda a guerra em grande escala desde 2022, eles mantiveram uma posição neutra. E de repente vemos essa aproximação com a Ucrânia. A Arábia Saudita, o Catar e os Emirados Árabes Unidos equilibraram-se entre Washington e Moscou por décadas. Mas em 2026, Moscou cometeu um erro estratégico. Em troca de drones, Shahed e mísseis para ataques contra a Ucrânia, a Rússia transferiu para o Irã tecnologias que agora ameaçam a sobrevivência de Riad, Doha e Abu Dhabi. E aqui está o que é importante. Para os líderes árabes, a Ucrânia agora não é apenas um país em apuros que precisa de ajuda. Por isso, os mesmos Emirados, que ajudaram nas negociações para a troca de prisioneiros de guerra, prestaram alguma ajuda humanitária. Não. Agora, para eles, a Ucrânia é o chamado Security Donor, ou seja, provedor de segurança, ou seja, um país da qual depende, inclusive, a segurança desses países. Especialistas militares ucranianos estão trabalhando desde 13 de março na Arábia Saudita e nos Emirados, ajudando a configurar sistemas de defesa aérea contra ataques iranianos. E aqui vão citar uma declaração de Zelensky. Há 5 anos, os ucranianos enfrentam os mesmos ataques terroristas com mísseis balísticos e drones que agora o regime iraniano lança no Golfo Pérsico. Estamos prontos para compartilhar nossa experiência para proteger vidas. No final das contas, essa parceria é benéfica para a Ucrânia, na minha opinião, pelo menos por 3 razões. A primeira é o financiamento. O dinheiro do Golfo pode garantir o fornecimento de armas dos Estados Unidos. A segunda é a geopolítica. A Ucrânia está criando uma divisão nas alianças entre a Rússia e os países árabes. E a terceira é a legitimação. A Ucrânia está provando sua utilidade para Donald Trump. Se não para Trump, então para o eleitor americano. Se a Ucrânia ajuda a Arábia Saudita, se na guerra deles com o Irã fica muito mais difícil para Trump, entregar a Ucrânia para Putin. No final,
A Ucrânia recebe uma reserva de combustível, aquele mesmo diesel e apoio financeiro para seu complexo militar industrial do Catar, da Arábia Saudita e dos Emirados. Em troca, a Ucrânia se torna referência no combate à ameaça iraniana para o Oriente Médio. Já a Rússia se encontra em uma situação em que seus antigos parceiros da OPEP+, a Ucrânia, como regra, arma e abastece as forças armadas da Ucrânia. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. E amigos, se vocês quiserem apoiar o trabalho deste canal no YouTube, eu ficarei, é claro, muito agradecido por isso. Isso pode ser feito através de doação, patrocínio no YouTube, assinatura paga em várias plataformas. Escolha a opção que for mais conveniente para você. Todos os links, os dados estão na descrição deste vídeo. É isso, cuidem-se. Tchau a todos.